pelo seu prestígio de senador do que pela estima pessoal do soberano. O ministro da Guerra, por ele escolhido, é o deputado Carlos Afonso de Assis Figueiredo, irmão de Afonso Celso de Assis Figueiredo, agora senador por Minas Gerais, asterisco. Sobre este desabará a tormenta, em breve, quando tiver de impor com mão de ferro a disciplina, no caso Frias Vilar. Asterisco, o futuro Visconde de Ouro Preto fora nomeado senador em 1879, pouco antes do motim do Vintém. Deodoro, marechal de campo. Os estopins da questão militar, Carlos Afonso e o incidente com Frias Vilar, a dança dos gabinetes liberais Lafayette no poder, o assassinato de Apuco de Castro e a conduta do imperador, abolida a escravidão no Ceará, festa ao jangadeiro nascimento na escola de tiro de Campo Grande. Franco de Sá, ministro da Guerra, censura o tenente-coronel Sena Madureira. Passam pelo poder os senadores Dantas e Saraiva. O conservador Ferreira Viana combate o César Caricato e denuncia os 40 anos de mentira e de perfídia. News. Primeiros dias do ano de 1883, quando Carlos Afonso de Assis Figueiredo era o ministro da Guerra do gabinete chefiado pelo então Visconde de Paranaguá, ocorria, na corte, um incidente que seria o primeiro de uma série de episódios destinados a estabelecer profundo dissídio entre os elementos militares e políticos que representavam os partidos monárquicos e governavam a nação em nome do imperador. Ocorreu tal incidente com o coronel Alexandre Augusto de Frias Vilar. Tratava-se, notoriamente, de um turbulento, rebelde ao regime da caserna, já processado antes por atos de indisciplina. Frias Vilar se indispusera com Carlos Afonso logo que este tomara posse como ministro da Guerra. Antes, na administração de Afonso Pena, asterisco, tentará receber gratificações especiais, por uma comissão que desempenhara no norte do Império, durante a gestão de Franklin, asterisco, o futuro presidente da República embarcara na canoa do pai Martinho como ministro da Guerra. Depois da queda de Martinho de Campos, voltou a ser ministro com Lafayette, na pasta da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e com Saraiva, na pasta da Justiça. 174. R. Magalhães Jr. Doria. Indeferido o requerimento, por falta de apoio legal, quisera que o novo ministro reformasse o despacho anterior, sem apresentar novos documentos e razões. Valeu-se de empenhos políticos e foi procurar o ministro em sua própria casa, para receber mais uma negativa. Pouco depois, deu-se uma vaga de brigadeiro no exército. Entendeu Frias Vilar que devia ser ele o novo general. O regulamento das promoções permitia a escolha que não obedecesse, rigorosamente, à ordem numérica dos coronéis classificados. Frias Vilar era o 23 graus na lista de promoções. O governo preferiu, porém, o coronel Floriano Peixoto, que se encontrava em 10 lugar. Sua promoção foi qualificada esplêndida por quanto sobre ela se pronunciaram, disse, numa justificação, o ministro Carlos Afonso, porque o senhor Floriano Peixoto é um oficial tão distinto pela sua bravura como pela sua vasta ilustração, relevantes serviços e nobilíssimo caráter. Pronto o decreto que promovia o novo brigadeiro, e rompeu na Secretaria da Guerra o coronel Frias Vilar, que, aos brados, declarou: consta na Rua do Ouvidor que o promovido é o coronel Floriano Peixoto. Se semelhante notícia vier a ser confirmada, irei ao Paço de São Cristóvão levar o meu pedido de reforma ao imperador. Ele terá que recebê-lo com suas próprias mãos, para ouvir meia dúzia de palavras muito significativas e ver o que é o luzir de 300 baionetas nas ruas do Rio de Janeiro. Não se limitava o coronel a proferir tais palavras em presença do diretor da Secretaria da Guerra. No quartel do 7 graus Batalhão de Infantaria, que comandava, nas ruas e outros lugares públicos, também se manifestava desabridamente contra o governo, de modo inqualificável e escandaloso, segundo expressões do ministro. Carlos Afonso entendeu que não convinha sua permanência no comando daquela unidade e ordenou, verbalmente, ao quartel-general, que o fizesse embarcar para a província do Rio Grande do Sul, onde aguardaria ordens. Ao receber o aviso, Frias Vilar mandou tirar cópias do mesmo e as distribuiu à imprensa, declarando, em seguida, que não cumpriria tal ordem. Não! Dia seguinte, apresentou requerimento pedindo reforma. Mandou o ministro submetê-lo a exame de saúde. Julgado incapaz para o serviço ativo, mas em condições de V1 ajar 0. Diodoro. Primeiro volume. 175. Deu o ministro providências para que a ordem de embarque fosse cumprida. Frias Vilar, ainda uma vez, desobedeceu à intimação. Foi, então, compelido a embarcar debaixo de prisão. Ordenei que a prisão se efetuasse no próprio quartel do 7 graus Batalhão, explicou o ministro, isto é, no meio das 300
Baionetas com que o coronel ameaçava a capital do império e para que, de uma vez por todas, ficasse sabendo que, neste país, só podem invocar as baionetas as autoridades legitimamente constituídas em nome da lei e da sua execução. Preso, foi recolhido, a 1 de fevereiro de 1883, à Fortaleza de Santa Cruz, para no dia 3 do mesmo mês ser embarcado para Rio Grande. A 13 de fevereiro, o Comando das Armas o mandou pôr em liberdade, por decreto de 20 do mesmo mês, publicado a 21, foi reformado e excluído do efetivo do 7. Batalhão de Infantaria. A muitos, pareceu uma inútil exibição de força, um luxo de autoridade, além de criar uma despesa desnecessária para a nação, enviar o governo, truculentamente, para uma distante província, um oficial que já havia sido dado como incapaz para o serviço militar e cuja enfermidade, de certo, contribuía para mantê-lo nervoso e irritadiço, asterisco. Cioso de sua autoridade pessoal, querendo impor exemplos de rija e féria disciplina, dos quais, no seu entender, andavam os meios militares carecidos, o ministro Carlos Afonso atraiu para si os mais violentos ataques da imprensa conservadora e republicana, ao mesmo tempo que a mais viva impopularidade nos meios militares. Essa impopularidade ainda mais se agravaria, como adiante veremos, ao responder ele, já sem a pasta de ministro, aos que se regozijavam com a sua queda. Tal foi o rumoroso incidente, desenrolado quando no poder um gabinete liberal e quando o ministro da guerra o irmão do futuro Visconde de Ouro Preto, comparado, pelos caricaturistas, ao famoso Conde de Lippe, o homem da disciplina inamogável. Zero. Asterisk. Foi julgado sofrer de cicatriz regular, resultante de ferida contusa na região dorsal, comprometendo a apófise espinhosa da 4. Vértebra, e eczema dartioso crônico na parte interna das nádegas, estendendo-se à abertura anal complicado de retite crônica com exsudação mucosa purulenta, moléstias incuráveis que o tornam incapaz, para o serviço do exército, podendo viajar para a província do Rio Grande do Sul, uma vez que tenha os meios necessários para o curativo e asseio do seu mal, dizia o laudo de inspeção de saúde do Ministério da Guerra. 176. R. Magalhães Jr. Pouco depois desse episódio, por decreto de 3 de março de 1883, referendado pelo conselheiro Carlos Afonso, era Deodoro, ainda no posto de brigadeiro, nomeado pela primeira vez comandante das armas da província do Rio Grande do Sul, comissão que teria, no futuro, importância decisiva em sua carreira militar e política. Entretanto, ali se demorou pouco, dessa vez, porque, caindo o gabinete Paranaguá, que o enviará para aquele posto, o novo presidente do Conselho, Lafayette Rodrigues Pereira, que subiu ao poder a 24 de maio de 1883, logo substituiria o presidente da província, asterisco, e, com ele, o comandante das armas. Despojado da pasta ministerial, Carlos Afonso não quis deixar passar a oportunidade de justificar-se, em discurso, da atitude que assumirá no caso Frias Vilar. E logo, na sessão de 29 de maio, 5 dias depois da queda do gabinete Paranaguá, surgia na tribuna o ex-titular da guerra, para fazer um discurso verdadeiramente sensacional, menos como defesa de seu ato do que como um libelo contra o estado de desorganização em que se encontrava o próprio exército. Na sua longa e veemente oração, além de historiar miudamente o caso Frias Vilar, Carlos Afonso se referiu, ainda, ao escândalo dos fornecimentos e a outros casos menores. Levará à tribuna um discurso do deputado pelo Pará, o engenheiro Guilherme Francisco Cruz, que atacara o seu ato e afirmara que tal fora a truculência do ex-ministro da Guerra, que o oficial deportado para o Rio Grande do Sul não tivera, a bordo, meio sequer de fazer a barba. Carlos Afonso, que era um espírito sarcástico, contemplando a barba cerrada do representante paraense, fez esta observação que provocou hilaridade no plenário. Se é esta uma circunstância agravante, há de me permitir o nobre representante pela província do Pará. Que estranhe tal observação, partindo, como parte, de um homem tão barbado como o ilustre colega. Declarou que preferia não discutir os méritos pessoais de Frias Vilar, mas uma vez que se via arrastado a isso, asterisco, exercia a presidência José Antônio de Souza Lima, mais tear de Barão de Souza Lima, tendo sido nomeado por Lafayette para substituí-lo outro liberal, José Júlio de Albuquerque Barros, futuro Barão de Sobral. Theodoro. Primeiro volume. 177. Seria, bem a seu pesar, obrigado a trazer ao conhecimento da Câmara fatos que desejaria que ficassem em silêncio. Afirmou que talvez não houvesse, em todo o exército, pior fé de ofício e piores notas que as do coronel Frias Vilar. Se recorrermos aos assentamentos antigos, o acharemos alguns que absolutamente não abonam sua conduta, disse textualmente o ministro da Guerra. Acharemos alguns que dizem,
por exemplo, que é relaxado, que tem pouco brio. Houve exclamações de surpresa. Estimulado por um aparte contrário do deputado e militar Taunay, o ministro leu vários papéis oficiais. Pintou Frias Vilar como um vaidoso, um empavonado. Alegou que o oficial rebelde costumava exagerar o papel que tivera na guerra com o Paraguai, principalmente, na Batalha de Itororó. Disse ter lido as partes referentes a essa importante ação militar. E acrescentou: nelas, com efeito, se fala no Sr. Frias Vilar, mas de uma maneira muito mais orosa e encomiástica se mencionam muitos outros oficiais, aos quais ninguém ainda se lembrou de adjudicar a glória de salvar o exército, o seu general em chefe e suas bandeiras. Faz-se menção muito mais orosa do Sr. Hermes Ernesto da Fonseca, Deodoro, Miranda Reis, Barreto, Enéas, Herculano Martins da Rocha, Antônio Gomes Pimentel e outros. A respeito do Sr. Frias Vilar se diz que, em certa ocasião, o Batalhão 51, de seu comando, fez um nutrido fogo contra o inimigo. Ora, senhor presidente, eu acho que o menos que um batalhão pode fazer no campo de batalha, diante do inimigo, é um nutrido fogo sobre esse inimigo, e não há nisso que admirar desde que haja cartuchame nas patronas. Prosseguindo nesse tom irônico, qualificou Frias Vilar de pobre homem, cujo defeito principal é ser muito ignorante e dado à fatuidade. Em vários pontos, o discurso do ex-ministro da Guerra não foi apenas irônico. Chegou a ser cáustico e desabusado. Uma vez, quando se referiu ao desvio de verbas nas administrações militares das províncias, em razão do que determinará a suspensão de quaisquer compras de medicamentos, passando todos os remédios a serem adquiridos diretamente na corte, qualificou de fabuloso o preço zero. 17. 8. R. Magalhães Júnior. Do quinino adquirido no Pará. Declarou, ainda, que vidros de remédios, como alcatrão de Guiote, que custavam um cifrão 500 ou 2 cifrão 000 em qualquer parte do império, não saíam para o exército por menos de 7 cifrão 000, 8 cifrão 000 ou 10 cifrão 000. As contas fantásticas chegavam ao absurdo. Nas enfermarias militares, declarou, havia praças do exército que aguentavam 100 sanguessugas a R$ 800 de aluguel cada uma, 3, 4 e 5 vezes durante o mês. Havia oficiais do exército que recebiam mensalmente em medicamentos o dobro da totalidade dos seus vencimentos. E, o que é mais, nas contas dos fornecimentos dos hospitais e enfermarias militares, figuravam dúzias e dúzias, centenas de quê, senhor presidente? De mamadeiras e colares elétricos, hilaridade, como se os soldados assentassem em praça antes da dentição e fossem tê-la naqueles estabelecimentos. Resell. Foram todas estas misérias que influíram no espírito do governo para modificar o sistema do fornecimento. Outro ponto bastante forte do discurso do deputado mineiro que responderá pela pasta da guerra foi o que se referia à atitude do Visconde de Pelotas, que, em carta publicada na imprensa, criticara desfavoravelmente as medidas por ele tomadas, medidas que pareciam ao vencedor de Lopes em Cerro Corá violentas e injustas. O ministro silenciara. Não lhe dera resposta. Não tinha havido, por parte do general Visconde de Pelotas, uma quebra da disciplina, igual à de Frias Vilar, dando cópia à imprensa de um aviso ministerial e fornecendo, às folhas da oposição, elementos de combate ao governo, na pessoa do então ministro da Guerra. Carlos Afonso, ao justificar-se, atacou vivamente o Visconde de Pelotas. Senhor presidente, é verdade que deixei impune a publicação dessa carta que rogava censuras a atos meus. Tive, porém, duas razões para isso. E, continuando, em primeiro lugar, duvidei da autenticidade daquela carta. Eu sabia que o senhor Visconde de Pelotas estava grave, o Marechal José Antônio Correia da Câmara recebeu esse título a 17 de março de 1870 e foi nomeado senador no ano de 1880. Diodoro. Primeiro volume. 179. Mente enfermo, prostrado num leito de dores e quase incapaz de refletir sobre qualquer assunto. Além disso, senhor presidente, eu me persuadi de que aquele oficial, por isso mesmo que é senador do Império e uma das mais elevadas patentes do Exército, devia ser o primeiro a enxergar nas imunidades, de que se acha escudado, novo e poderoso incentivo para os exemplos de disciplina em que sempre se mostrou exigente e severo para com os seus subordinados. Recordo-me de um fato. O capitão Firmino Âncora é um oficial distinto, de excelente conduta e muito bons serviços, mas extremamente míope. Atravessava certa ocasião uma rua de Porto Alegre, quando do lado oposto passava a paisana o senhor Visconde de Pelotas. O oficial deixou de cumprimentá-lo. O general chamou-o e exigiu explicações, enfurecido.
Desculpou-se o capitão quanto pôde, alegando a fraqueza da vista, a impossibilidade de conhecer o Visconde na distância que o separava. Afinal o senhor Pelotas pôs termo ao incidente exclamando por 3 vezes, com toda a arrogância: senhor oficial, eu sou um homem muito conhecido, sou um homem muito conhecido. O pobre capitão julgou terminada ali a ocorrência, que só se podia atribuir a um momento de mau humor, aliás muito frequente, segundo o dizem, no senhor Pelotas. No dia seguinte, porém, teve ordem de embarque dentro de 24 horas e foi remetido para esta corte como insubordinado. Ora, senhor presidente, sabendo eu deste e de outros precedentes do senhor Visconde de Pelotas, não podia acreditar que essa excelência se abelançasse a publicações contrárias à disciplina, só para ter o gosto de firmar com seu nome 3 ou 4 chatas banalidades acerca da administração da guerra. Intervieram nesse debate os deputados liberais Taunay, César Zama, Adriano Pimentel e os conservadores Luiz J. Joaquim Duque Estrada Teixeira e Andrade Figueira. O conde Afonso Celso, que participou do debate, apoiando o tio, registrou no livro 8 anos de parlamento. Defendeu-se Carlos Afonso cabalmente e a oposição não insistiu. Defendeu-se cabalmente, mas principalmente atacou. E quando já não era mais ministro e não tinha um posto a conservar, feriu fundo o Visconde de Pelotas, excitou melindres nos meios militares e, com suas ironias, com seus rasgos de 180. R. Magalhães Júnior. Franqueza, aprofundou, inconscientemente, o fosso que começava a separar a monarquia do exército. Asterisco 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 seria breve e tormentosa a passagem de Lafayette Rodrigues Pereira pelo poder, como presidente do Conselho. Os acontecimentos conspiravam contra o ex-liberal que voltará ao aprisco. Deodoro era, então, um observador distante e, talvez, pouco interessado, das mutações políticas que se sucediam, a breves intervalos, principalmente quando estava o poder nas mãos dos liberais, menos unidos, mais propensos às lutas entre si, do que os conservadores. Como pretexto para sua retirada de Porto Alegre, receberá Deodoro incumbência de terminar algumas inspeções iniciadas pelo então brigadeiro Barão de Maracaju, as do depósito de aprendizes artilheiros, da fortaleza de Santa Cruz, e das guarnições militares das províncias de Santa Catarina, São Paulo e Paraná. No desempenho dessas tarefas consumiu todo o ano de 1883. No último trimestre desse ano, verifica-se um rumoroso episódio, que compromete, ao mesmo tempo, a estabilidade do gabinete, a disciplina militar e a própria posição do imperador, que excede os limites da discrição a que devia estar obrigado, como chefe do Estado. Esse episódio é o da eliminação do jornalista verrineiro Apuco de Castro, por um grupo de oficiais do 1. Graus Regimento de Cavalaria, em defesa de um de seus colegas, difamado pelo jornal de escândalos Corsário, asterisco. Consumara-se o fato à plena luz do dia, quando o diretor do célebre Pasquim deixava a repartição de polícia, onde fora pedir garantias de vida. A opinião pública ficou extremamente chocada com a brutalidade do atentado. Gerou-se uma crise no seio do governo, pois Lafayette lançou as culpas sobre a fraqueza do seu ministro da Guerra, conselheiro Rodrigues Júnior, exigindo que este deixasse a pasta, em violenta carta na qual dizia não estar ele preparado para a função. Para a maior gravidade do episódio, o imperador, que era também muito atacado pelo corsário, inclusive com alusões às suas relações com a Condessa de Barral, foi 3 dias depois visitar o quartel do asterisco, ver, a este respeito, o capítulo A Trágica Aventura de Apuco de Castro, em nosso livro O Império em Chinelos, há pouco editado pela Civilização Brasileira. Deodoro. Primeiro volume. 181. Primeiro Regimento de Cavalaria, embora dali sabidamente tivessem saído os autores do atentado. O deputado conservador Andrade Figueira reprovou-lhe veementemente a conduta, afirmando: essa visita do imperador é a humilhação da coroa perante a rebelião militar vitoriosa. Franco de Sá, substituto de Rodrigues Júnior, dando explicações, disse que o exército não podia ser responsabilizado pelos atos de 10 ou 12 desvairados. Contudo, apenas 4 foram indiciados, como autores do crime, o mais graduado deles o capitão Moreira César, que morreria, já na República, como coronel, na luta de Canudos. Nenhum chegou, porém, a ser pronunciado. Desse episódio resultaria a queda de Lafayette. Antes, porém, dessa queda, outro incidente, não menos grave, pelas repercussões futuras, marcaria o governo do republicano convertido à monarquia. A 25 de março de 1884, com a libertação dos últimos escravos, estava feita a extinção total do cativeiro na província do Ceará.
Começara a libertação em 1883, pelo município de Acarape, hoje Redenção, a L de Janeiro, seguindo-se Pacatuba e São Francisco, a 2 de fevereiro, Icó e Baturité, a 25 de março, Maranguape e Messejana, a 20 de maio, Aquirás, a 23, e Fortaleza, a 24 de maio de 1883. Antecipando-se a todas as outras províncias, oferecia a do Ceará um exemplo e recebia os louvores entusiásticos da imprensa e das organizações abolicionistas. José do Patrocínio, num arroubo de oratória, glorifica-a como a terra da luz. O exemplo cearense, varrendo a nódoa do cativeiro por etapas, de município em município, faz com que um grupo de professores da Escola Politécnica suscite a ideia de se fazer a mesma coisa na corte, limpando-a de rua em rua, de beco em beco, de travessa em travessa, de praça em praça. Incumbem-se, eles próprios, de libertar os escravos existentes em todas as casas do Largo de São Francisco de Paula, que circunda a Politécnica. São eles os professores Benjamin Constant, André Rebouças, Paulo de Frontin e Álvaro de Oliveira, fundadores do Centro Abolicionista da Escola Politécnica, em que interessam os alunos e, através destes, suas famílias e suas amizades. No movimento abolicionista do Ceará, destacara-se singularmente uma figura de homem do povo, o Jangadeiro 182. R. Magalhães Júnior. Francisco do Nascimento, cognominado pelos seus admiradores o Dragão do Mar. Era simples trabalhador, levando e trazendo cargas dos navios, ancorados à distância, por falta de condições de atracação no porto. Liderando os seus companheiros, ele decretará: aqui não embarcam nem desembarcam mais escravos. Ficará, assim, o Ceará fechado ao tráfico de negros, exportados dali, antes disso, para outras províncias. Quando se ultimou a libertação dos escravos no Ceará, os abolicionistas da corte tiveram a ideia de convidar o Jangadeiro Nascimento a vir ao Rio, para receber homenagens, o que serviria de grande incentivo à propaganda pela imediata abolição da escravatura em todo o território do Império. Estava Franco de Sá no exercício da pasta da guerra, quando, em 1884, chegou ao Rio de Janeiro, triunfalmente, o Jangadeiro Nascimento. Depois das manifestações populares por ocasião do desembarque, das homenagens nos teatros e nas sociedades abolicionistas, das visitas aos jornais que se empenhavam no combate à escravidão, surgiu a lembrança de se fazer levar o jangadeiro a instituições militares, a quartéis, a escolas. Existia, na ocasião, em Campo Grande, nos arredores da corte, uma escola de tiro, sob a direção de um oficial que muito se distinguira na Guerra do Paraguai, Antônio de Sena Madureira, asterisco, e que era entusiasticamente favorável à abolição. Havendo resistência em outros meios militares, onde os comandos temiam incorrer em quebra de disciplina, foi Nascimento levado à escola de tiro de Campo Grande, que o recebeu festivamente. A imprensa registrou o aconteci, asterisco, Antônio de Sena Madureira nasceu em Pernambuco, no ano de 1841, e antes de sentar praça no exército cursara, durante um ano, a escola de marinha. Especializando-se no ramo de artilharia, bacharelou-se em matemática e ciências físicas e, como tenente, foi mandado à Europa, estudar comunicações, em 1863. Em 1865, foi elogiado por ter desistido da comissão e regressado, para incorporar-se às forças em operações. Ferido na cabeça por um tiro de fuzil, foi promovido por bravura e recebeu o grau de Cavaleiro da Ordem de Cristo e da Ordem do Cruzeiro. Ao término daquela guerra, recebeu também a Ordem da Rosa. De 1872 a 1874, foi professor de Direito Internacional Marítimo, na Escola de Marinha. Era, portanto, um oficial com uma fé de ofício brilhantíssima. Nota curiosa: quando morreu Sena Madureira, em janeiro de 1889, ainda respondendo a conselho de investigação, Luiz de Andrade, grande figura do abolicionismo, escreveu na Revista Ilustrada, sob o pseudônimo de Júlio Verim, o artigo no qual fez a revelação de que o tenente-coronel Sena Madureira não estava presente na escola de tiro de Campo Grande, quando ali foi recebido e festejado o Jangadeiro Nascimento. Assumiu, contudo, a responsabilidade, como se ali estivesse, para evitar que fossem punidos seus subordinados e por ser, convictamente, abolicionista. Diodoro. Primeiro volume. 183. Mento em seu noticiário, frisando a significação de tal pronunciamento em favor da abolição. Franco de Sá, cioso das suas prerrogativas de ministro da guerra, baixou um aviso, censurando o diretor daquele estabelecimento militar. Esse incidente, na aparência insignificante, 5 anos depois voltaria à tona,
adquirindo um relevo imprevisto e levando Deodoro a pronunciamentos decisivos. Seria o segundo estupim da questão militar. Na ocasião oportuna, examinaremos os seus reflexos na vida de Deodoro e no próprio ambiente militar da época, tempestuoso e agitado. Asterisk. 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 Espreitando o poder, sem dele participar, os conservadores começavam a se irritar com o período de ostracismo, que se prolongava, para além de um lustro. Caindo o gabinete do Duque de Caxias, em 1878, em consequência da demissão do velho soldado e por não ter querido o imperador manter o gabinete sob a presidência de Cotegipe, ou de outro qualquer membro do Partido Conservador, estes haviam passado a constituir minoria na Câmara Temporária, embora, numa reação vigorosa, tivessem no pleito de 9 de janeiro de 1881 conseguido eleger mais de 4 dezenas de representantes. Um desses era Antônio Ferreira Viana, mais uma vez eleito pelo município neutro e pela província do Rio de Janeiro. O panfletário de A Conferência dos Divinos, liberal que ingressara no Partido Conservador através da ação de jornalista no Diário do Rio de Janeiro, mas que não se subordinava estritamente à disciplina partidária, combatia com desusada veemência o poder pessoal do soberano, a quem nunca concedia tal título, ao mesmo tempo que se batia em favor de maior autonomia às províncias e aos municípios, propósitos que não eram seguidos pela maioria dos seus correligionários. Nunca cessou Ferreira Viana de protestar contra o arbítrio do imperador, contra a concentração de poderes que tinha este nas mãos, contra a anulação do parlamento e dos políticos, em geral, diante da vontade do monarca. Pode-se dizer que foi, assim, um autêntico vanguardeiro da República, pois que ensinava o desapreço à pessoa do imperador. Afonso Celso, que surgiu na Câmara. 184. R. Magalhães Júnior. Do Império como um liberal evoluído, um aliado natural dos republicanos, embora, depois, derrubada a monarquia, se inclinasse para esta, frisa o que foi a ação de homens como Ferreira Viana, numa passagem expressiva de seu livro 8 anos de parlamento. Alguns conservadores me apoiaram naquelas manifestações, ou se expressavam de tal modo a respeito das instituições monárquicas e do imperador que fortemente abalavam essas instituições e desprestigiavam o monarca. Ferreira Viana pronunciou, a 31 de julho de 1884, verdadeiro libelo contra o senhor D. Pedro II, aplaudido pelos conservadores presentes, discurso qualificado pelo orador como de protesto contra o príncipe conspirador. Naquele dia, fez o tribuno conservador um dos mais devastadores discursos, entre todos os que proferiu, contra o regime monárquico. Feriu, como sempre, a tecla da onipotência imperial. As sucessões contínuas de ministérios, perguntou, a intriga fácil que pode ser feita entre os ciúmes e as invejas daqueles que se julgam com habilitações para ser presidentes do Conselho, a obra paciente e longa de dominar e estragar os poderes do Estado e, principalmente, os partidos políticos. Tudo isso não está na consciência de todos os que me ouvem? Há alguém satisfeito diante desta onipotência, que abate e sufoca, e que a ninguém exalta, senão depois da humilhação? Senhor Presidente, esta situação desgraçadamente é do país, e todos nós temos sido vítimas. Do fundo das minhas desilusões, tenho a grande satisfação de levantar um grito não de guerra, porque estou velho, mas de protesto e de indignação. Uma situação do país e dela devemos sair com o concurso do país inteiro. Liberais e conservadores, republicanos, homens honestos de todas as seitas reunidas em torno do estandarte da liberdade constitucional, é tempo de sacudir este jugo da onipotência usurpadora e ilegal, que tem estragado as forças vivas da nação, e que não posso representar melhor do que dizendo, ela é o déficit e o déficit é ela. E acrescentava, não tenho mais medo senão de Deus. Não temo mais nada, nem receio do Senhor do Império, nem da condenação. Diodoro. Primeiro volume. 185. Do meu partido, porque lhe digo a última palavra de adeus nesta ocasião solene, nem tampouco das murmurações dos meus adversários, porque sei que são em meu benefício. Se a consciência falasse, eu teria grande maioria, se não unanimidade nesta casa. Apoieiros. Portanto, nem medo, nem me interessa. Mas o meu espírito, já o disse tantas vezes, carece de outras nutrições. Estou cansado de representar nesta comédia política. LN uma decoração tristíssima, onde só há espectros e uma única realidade, este poder onipotente só, que me aflige, me irrita, e quero, por minha parte, escapar a todas as tentações. Não, revolucionário, nunca. Porque, por mim, não se há de derramar o sangue de um 11S6 homem. No final do discurso, declama.
40 anos de opressões, de onipotência e de vitórias incruentas do poder armado contra a opinião do país desorganizada. 40 anos de desfalecimentos, de sujeições, de murmurações, de tímidos protestos. 40 anos de usurpações bem-sucedidas, de liberdade constitucional quase suprimida. Terão animado talvez o poder a afrontar a opinião do país e a desferir sobre a Câmara o golpe da dissolução. Sobre as ruínas do princípio popular, o novo César Caricato ousa encorajar os que vacilam ou temem, repetindo, quid timis? Cesarem non ves. Oliveira Lima declara-o em seu livro O Império Brasileiro. Os protestos suscitados pela objurgatória injuriosa que anunciará esta expressão não o intimidaram, antes lhe forneceram o impulso de que carecia. A Câmara, ora surpresa, ora tripudiante, teve que ouvir até o fim essa filípica, mais precursora da República do que os artigos estudados de Quintino Bocaiúva ou os discursos declamatórios de Silva Jardim. A insatisfação política continuava, quer entre conservadores, quer entre liberais. Embora a Lei Saraiva as tivesse liberalizado um pouco mais, as eleições estavam longe de corresponder à realidade. O imperador fingia governar um povo livre. Ninguém com mais felicidade do que Rui Barbosa retratou o sistema político no Império. Governo parlamentar, monarquia constitucional, apelo à nação, entre 186. R. Magalhães Júnior. Nós, são formas emprestadas, ociosas, mentidas, inaclimáveis, talvez, sob as quais a única realidade é a exploração do Estado por uma comandita política, em que a família imperial interessa alternativamente os partidos. Diz 5 ouvendo a Câmara dos Deputados, o poder moderador não recorre das maiorias parlamentares para a opinião pública. Opera solenemente a falsificação dela, vedando às opiniões oposicionistas o acesso ao parlamento. As dissoluções são alvarás régios da interdição temporária, verdadeiros decretos de incapacidade parlamentar, fulminados contra ideias malquistas à coroa. Nos 2 partidos constitucionais tem Sua Majestade 2 escravos e 2 carrascos. Nenhum dos 2, quando impunha o tagante imperial contra o outro, cogita na sova da véspera, ou na sova de amanhã. Fustigados, ou fustigadores, dão graças aos deuses, quando lhes é permitido passarem da primeira à segunda condição, e supõem-se glorificados, logo que o Senhor comum lhes põe sal nos gilvazes, entregando-lhes nas mãos o instrumento das desforras do soberano. Dizia Rui que no jogo do nosso falso parlamentarismo não havia senão simulacros, biombos rotos, e que a todas as dissoluções o país respondia invariavelmente sim, não por sua vontade, mas graças aos artifícios com que a intolerância das autoridades manipulava a eleição. Não era outra coisa o que, da tribuna do parlamento, tantas vezes proclamara Joaquim Nabuco, relembrando, na frase do Visconde de Inhumirim, que o nosso sistema eleitoral era uma comédia cheia de episódios trágicos. Depois da Lei Saraiva, que tentar ampliar, ponto nas suas consequências, para dar o direito de voto a um número maior de cidadãos, proclamava Nabuco, em discurso de 24 de julho de 1885. O que nós temos neste país não é um governo representativo, nem é um governo nacional. Não é um governo representativo porque, infelizmente, nunca pudemos apurar o fato de uma eleição contra um partido. Não é um governo nacional porque o censo atual reduz a 180 ou 200. 000 cidadãos que têm o direito de tomar parte na direção política do país. Não é também um governo de gabinete, porque nós todos sabemos como os presidentes de conselho organizam os seus rines, artigo no Dia Rio de Notícias, reproduzido em A Queda do Império. Diodoro. Primeiro volume. 187. Térios, em que eles imperam quase sem contraste. Não é um governo ministerial, porque os ministros nem nomeiam nem governam livremente, e não é nas chamadas conferências ministeriais que se decide da sorte deste país, mas sim nos despachos imperiais. O regime continuava a ser uma comédia de equívocos. Ao inaugurar-se a sessão legislativa, em maio, o conselheiro Rodrigues Júnior conseguia voltar contra Lafayette grande parte dos seus correligionários do Partido Liberal, ao apresentar-se como candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Rigorosamente, o governo estava derrotado, pois Rodrigues Júnior só não foi eleito porque os ministros, que eram deputados, jogaram na balança os seus próprios votos para assegurar a precária maioria de apenas 2 sufrágios. Em face de um resultado tão desfavorável, Lafayette apressou-se a enviar ao imperador seu pedido de demissão. Subiu ao poder outro gabinete liberal, o de Manuel Pinto de Souza Dantas, em junho de 1884.
O senador Dantas não quis deixar passar a oportunidade em que exercia o governo sem adiantar a obra iniciada pelo Visconde do Rio Branco, no sentido de extinguir a escravidão, asterisco. Entrou em conflito com a Câmara, dissolveu-a, procedeu a novas eleições, mas a maioria liberal lhe foi, ainda, adversa, forçando, por meio de um voto de desconfiança, a apresentar sua demissão. Ao senador Dantas, e ao seu ministro da Guerra, o deputado Cândido Luiz Maria de Oliveira, ficaria Deodoro devendo a assinatura do decreto que o promoveu a marechal de campo. Desde 9 de janeiro de 1884, tinha este passado a fazer parte da Comissão de Promoções do Exército, como substituto do marechal de campo Antônio Pedro de Alencastro. Aos 57 anos de idade, tendo participado de duras campanhas, em que provara o seu valor militar e a sua bravura pessoal, asterisco, projeto apresentado pelo conselheiro Rodolfo Dantas, fora, redigido por Rui Barbosa. Contudo, 188. R. Magalhães Júnior. Chegará Deodoro, a 30 de agosto, ao antepenúltimo posto da carreira iniciada no ano de 1843. Serve ao exército há 41 anos, mas ainda tem diante de si 2 degraus a escalar, o de tenente-general e o de marechal de exército. No seu novo posto, aguarda uma nova e importante comissão. Aviso de 10 de setembro é nomeado, conjuntamente com outros oficiais generais, para elaborar um projeto de regulamento para o serviço das tropas em campanha, no qual se discriminarão as obrigações de cada autoridade, aproveitando-se para esse trabalho o que existir mais recentemente a esse respeito na França e na Alemanha. Uma das finalidades de tal projeto era o de bem definir as atribuições das repartições de ajudante-general e de quartel-mestre-general dos corpos do Exército de Observação, ou de operações. Aquelas repartições tinham sido criadas pelo Decreto N. Graus 2038, de 25 de novembro de 1857. Seus títulos são pouco explicativos. Mas a primeira tinha atribuições que correspondem, hoje, às do Estado-Maior do Exército, sendo seu titular, isto é, o ajudante-general, a primeira autoridade militar do Império, como imediato executor das ordens do ministro da Guerra, cabendo-lhe ainda a iniciativa da elaboração dos planos de campanha. A segunda abrangia atribuições que hoje pertencem à Intendência e à Diretoria do Material Bélico. O quartel-mestre-general era também figura de grande importância e, embora subordinado, para determinados fins, ao ajudante-general, podia despachar e entender-se diretamente com o ministro da Guerra. Nesse trabalho, na redação do relatório e na inspeção extraordinária, que fazenda no 10. Batalhão de Infantaria e no depósito de aprendizes artilheiros, consome Deodoro o ano de 1884. No ano de 1885, por decreto de 23 de maio, é nomeado para o lugar de quartel-mestre-general. Essa nomeação fora feita pelo novo ministro da Guerra, conselheiro Antônio Eleutério de Camargo, que viria a ser, no futuro, um dos seus mais rancorosos inimigos e que se empossara no cargo a 6 de maio, como um dos membros do segundo gabinete chefiado pelo senador José Antônio Saraiva. Tido como intransigente escravocrata, a nova passagem do velho senador baiano pelo poder seria ainda mais breve que a de 1880, quando dera impulso à reforma da lei eleitoral. 0. Deodoro. Primeiro volume. 189. Não conseguindo os liberais equilibrar-se no governo, Dom Pedro II chama os conservadores ao poder. E, a 20 de setembro de 1885, inaugurasse o Ministério do Barão de Cotegipe, destinado a prolongar-se até 1888, apesar de todas as dificuldades que teria de enfrentar. Novamente muda o governo da província do Rio Grande do Sul. E novamente, por decreto de 26 de dezembro de 1885, é Deodoro mandado para Porto Alegre, como comandante das armas. Ascende ao poder o Barão de Cotegipe. Campanha em favor da Federação, dê-se vésperas da dissolução da Ungamara dos Deputados, simples patacoada eleitoral, na expressão de Andrade Figueira, lioerais que deixaram de assinar o projeto descentralizador de Joaquim N. Nabuco. Os republicanos Prudente de Moraes e Campos Sales denunciam a incompatibilidade entre a monarquia e o federalismo. Deodoro, o grande general conservador do futuro, promessa de um baronato, sua amizade com o futuro barão de Lucena, Pelotas desfia as queixas do Exército, o caso do general Arredondo, a atitude de Deodoro e os comentários da imprensa, deixam o Ministério da Guerra ao senador Junqueira, a questão naval e a reforma do almirante J. Seguai. Ei! Câmara dos Deputados, que o Barão de Cotegipe encontrou, resultante da eleição de L de dezembro de 1884, tinha uma maioria liberal de quase 30 deputados sobre os conservadores e viria a ser, por isso mesmo, dissolvida,
por exigência do novo gabinete, a 26 de setembro de 1885. Nela haviam tido assento, pela primeira vez, representantes do Partido Republicano eleitos diretamente por esta organização, os de São Paulo, Prudente José de Moraes Barros e Manuel Ferraz de Campos Sales, e o de Minas Gerais, Álvaro Botelho. Já às vésperas da dissolução, Joaquim Nabuco, que fora eleito na vaga do seu correligionário Antônio Epaminondas de Melo, falecido a 18 de março daquele ano, asterisco, e tomara posse de sua cadeira a 3 de julho, 0. Asterisco, Joaquim Nabuco fora eleito, nessa oportunidade, em o escrutínio, por 366 votos dos 632 eleitores que compareceram às urnas. Mesmo depois da Reforma de Saraiva, bastavam pouco mais de 13,5 de votos para fazer um representante à Assembleia Geral do Império, naqueles tempos de eleitorado restrito, em consequência do critério seletivo adotado pela lei que dispunha sobre o alistamento. Diodoro. Primeiro volume. 191. Entendeu que seria absurdo que o Partido Liberal, depois de vários anos de predomínio, deixasse o poder às mãos do Partido Conservador, sem tentar, de modo algum, realizar a velha aspiração federalista. Levantando essa bandeira, Joaquim Nabuco procurava suscitar, nas províncias, uma reação dos sentimentos autonomistas, favorável ao seu partido, nas eleições que já eram contempladas para um próximo futuro. Elaborou, assim, um projeto, para o qual procurou colher o maior número de assinaturas, e o enviou à mesa. Tinha o projeto um artigo único e a seguinte redação: a Assembleia Geral Legislativa resolve, artigo único, os eleitores de deputados à próxima legislatura darão aos seus representantes poderes especiais para reformarem os artigos da Constituição que se opuserem às proposições seguintes. O governo do Brasil é uma monarquia federativa. Em tudo que não disser respeito à defesa externa e interna do Império, à sua representação exterior, à arrecadação dos impostos gerais, e às instituições necessárias para garantir e desenvolver a unidade nacional e proteger efetivamente os direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros, os governos provinciais serão completamente independentes do poder central. Sala das Sessões, 14 de setembro de 1885. Era uma forma de converter a legislatura seguinte em Assembleia Nacional Constituinte, com o escopo limitado, o da transformação do sistema unitário, centralizado, em tudo por tudo dependente da vontade do imperador e do gabinete que se encontrasse no poder, no sistema federativo, em que novas franquias fossem concedidas ao eleitorado, no campo provincial. Além de Joaquim Nabuco, assinaram esse projeto os seguintes representantes: Carlos Afonso de Assis Figueiredo, João Penido, Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, Cândido Maria de Oliveira, Sebastião Gonçalves da Silva Mascarenhas, Ernesto Pio dos Mares Guia, da bancada de Minas Gerais, Sátiro Dias e Adriano Xavier de Oliveira Pimentel, da bancada do Amazonas, José Viana Vaz e Manuel Bernardino da Costa Rodrigues, da bancada do 192. R. Magalhães Júnior. Maranhão, Tomás Pompeu de Souza Brasil, da bancada do Ceará, Amaro Carneiro Bezerra Cavalcante. E José Moreira Brandão Castelo Branco, da bancada do Rio Grande do Norte, Segismundo Antônio Gonçalves, José Mariano, Joaquim Tavares de Melo Barreto, da bancada de Pernambuco, Aristides Espíndola César Zama, Juvencio Alves de Souza e João dos Reis Dantas Filho, da bancada da Bahia, Duarte Paranhos Chutel e Manuel da Silva Mafra, da bancada de Santa Catarina, André Augusto de Pádua e José Leopoldo de Bulhões Jardim, da bancada de Goiás, Egídio Barbosa de Oliveira Itaqui, José Francisco de Ana, Joaquim Pedro Salgado e Joaquim Pedro Soares, da bancada do Rio Grande do Sul, Francisco de Paula e Silva Primo, da bancada da Paraíba do Norte, J. Alviniano Romero, da bancada de Sergipe, Alfredo Camilo Valdetaro e Carlos Antônio da França Carvalho, da bancada do Rio de Janeiro, etc. À exceção de São Paulo e do Piauí, estavam aí representadas todas as províncias. É verdade que nem todos os representantes liberais assinaram o projeto de Nabuco. Deixaram de fazê-lo algumas das figuras mais ilustres do partido, homens que tinham exercido pastas ministeriais, como Franklin Doria, Rodrigues Júnior, Francisco Prisco de Souza Paraíso, Afonso Pena, etc. A abstenção de São Paulo tem uma explicação interessante. A bancada era quase maciçamente conservadora, dispunha apenas de 2 votos liberais, os de Moreira de Barros e Martim Francisco, tantos quantos os votos republicanos. É curioso, sem dúvida, que tanto estes como aqueles pusessem timbre em não subscrever o projeto federacionista do ilustre parlamentar pernambucano. Os motivos, a que obedeceram, é que certamente não seriam os mesmos.
A exemplo do que acontecerá com os paulistas, o republicano mineiro Álvaro Botelho também recusaria a sua assinatura. No discurso em que fez a apresentação do projeto, Joaquim Nabuco lembrou que, desde o ano de 1831, Justiniano José da Rocha, em ação, reação, transação, ver nosso livro. TRS Panfletários do Segundo Reinado, Coleção Brasiliana, N. 286, página 178, 0. Via de forma diversa esse impulso federacionista de 1831. O povo estava no campo, dois sentimentos o dominavam, os dois sentimentos que haviam alimentado a luta contra o governo imperial. 0. A suscetibilidade nacional, eivada de aversão contra os nascidos em Portugal. 2. 0. A ardente aspiração para a república, sob o véu aparente da federação, e que, na política ativa e de combate, se havia substituído ao pensamento liberal. Via, pois, confundidas, as ideias de federação e república. Diodoro. Primeiro volume. 193. Partido Liberal sustentara, no projeto que servirá de base à elaboração do ato adicional, a necessidade de ser instituída a federação. Na ilusão de que seria possível adotá-la sob o regime monárquico, e pretende do que a adoção da república fosse sinônimo de desmembramento, desfacelamento da unidade nacional, o que na verdade fez foi uma crítica veemente contra o sistema vigente, não sem algumas acerbas ironias ao telescópio do imperador e seu gosto ingênuo de se fazer passar por astrônomo. Sem embargo de terem passado eventualmente pelo governo das províncias alguns dos homens mais eminentes da política do império, como o Visconde do Uruguai, o Visconde de Itaboraí, o Visconde de Sepetiba, Zacarias, João Alfredo, Cotegipe, Dantas, Muritiba, Nabuco de Araújo, Saraiva, Lafayette, Paraná, Caravelas, Sapucaí, Abaeté, Souza Franco, Saldanha Marinho, etc. Fulminava Joaquim Nabuco, com sua crítica, à administração das províncias, por elementos estranhos, sem prazo determinado. Classificando-os de beduínos, de aves de arribação e de rapina, com apetites continuamente renovados. Declarava não acreditar que o esforço feito ultimamente pelo governo para colocar, para fins eleitorais, homens de certa ordem nas províncias pudesse elevar o nível das presidências. E dizia, que são os presidentes, em geral? São homens sem independência, nem têm a independência da fortuna, nem a outra única, que a substitui, a independência do caráter. São homens que se encarregam de uma certa missão, que vão às províncias passar certo número de meses, que obtêm estas vilegiaturas ou esses empregos, e que voltam deles, distinguindo-se menos ainda pela sua ignorância de tudo que respeita à fisiologia de um Estado, ainda pequeno como é a província, do que pelo desprezo que afetam pela opinião das regiões que administram. Eles sabem perfeitamente que o telescópio da Boa Vista penetra e alcança com a mesma segurança nos igarapés do Amazonas e nas florestas virgens de Mato Grosso, como nas confeitarias da Rua do Ouvidor, e o seu único desejo é merecer a proteção do imperador. Para isso governam as províncias sempre tendo a vista distraída para o poder central, em vez de tê-la fixada nas circunscrições territoriais que lhes foram entregues. 194. R. Magalhães Júnior. Os conservadores de quando em quando aparteiam o orador. Para Andrade Figueira, sempre rude em suas intervenções, o projeto de Nabuco é simples patacoada eleitoral. Samuel McDowell diz que pode citar, no mapa atual do mundo, vários países governados como o Brasil. E N. Nabuco retruca, pretendo que não há povo nenhum no mundo governado assim. Povo livre, bem entendido, pois não me refiro a esses grandes sistemas de governo despótico, como a China, por exemplo. Digo que o nobre deputado pelo Pará terá de remontar-se a outro planeta para apresentar uma região da vastidão do Brasil, com um sistema de governo, que ainda longínquamente se pareça com o nosso. Seria preciso devassar, com o mesmo telescópio que já descobriu canais em Marte, esse ou outro planeta. Adiante, declara N. Nabuco não saber se para MOP. Arquia é vantajosa ou desvantajosa a organização federal. Mas se inclina a crer que haverá vantagem. Campos Salles, porém, não tem as mesmas ilusões. E aparteia, a monarquia havia de opor-se com todas as forças à federação. Prudente de Moraes vai à tribuna, dias depois, explicar a razão por que os republicanos se tinham abstido de assinarem. Se abstinham de apoiar o projeto federacionista de N. Nabuco. Parecia-lhe aquele projeto inteiramente inexequível, porque considerava a federação e a monarquia ideias incompatíveis, antagônicas, inconciliáveis. Só seria possível encontrar, a seu ver, uma via de acesso à federação, e essa via era a república.
Faz, nesse sentido, um apelo a Joaquim Nabuco. Desafia-o a estabelecer com ele, desde já, um pacto. Com certeza, isso é que é um sonho, a federação na monarquia. Uma utopia irrealizável, e tal é a minha convicção, que não tenho dúvida em propor ao nobre deputado uma transação honrosa para ambos. Se o nobre deputado conseguir neste regime a conversão das províncias em estados confederados com monarquia, eu deixarei de ser republicano, para ir assentar praça nas fileiras do partido do nobre deputado. Mas, em compensação, tenho o direito de pedir ao nobre deputado que, se encontrar nas instituições atuais. Diodoro. Primeiro volume. 195. Especialmente na coroa onipotente, um obstáculo invencível para a realização do seu sonho patriótico, que nesse dia o nobre deputado venha também assentar praça no Partido Republicano. Não há dúvida que o paulista Prudente de Moraes via o problema com maior realismo e com mais aguda percepção política do que Joaquim Nabuco. Dissolvida por exigência de Cotegipe a Câmara Temporária, a representação liberal, apesar daquele projeto, não aprovado em razão da exiguidade de tempo, ficou reduzida a menos da terça parte e não correspondia sequer à metade da representação conservadora, no período de predomínio dos liberais. Cotegipe fizera eleições para organizar uma Câmara que lhe desse vigoroso apoio, e conseguirá precisamente 101 deputados. Os republicanos tinham sido inteiramente banidos. Viriam, mais tarde, alguns, por Minas Gerais, mas em restos de mandatos, aproveitando-se de vagas abertas por falecimentos que deixavam distritos sem chefes. Joaquim Nabuco, o federalista, também voltaria, mas só em 1887, numa vaga igualmente imprevista. ***** A nomeação do Marechal Deodoro para o comando das armas da província do Rio Grande do Sul foi um dos atos mais infortunados do Barão de Cotegipe. Estivesse Deodoro em qualquer outra província, outro talvez tivesse sido o curso da nossa história política. O destino começara a conspirar contra a monarquia no momento em que o chefe do novo gabinete supôs agir com suma habilidade, colocando-o naquele posto, de indiscutível relevo. O comandante das armas era a mais alta expressão militar de cada província e o título significa que sua autoridade abrange as forças de terra como as de mar. Era, entretanto, subordinado ao presidente da província, dele recebendo ordens. No regime então vigente, carecedoras as províncias de autonomia, eram os presidentes simples delegados do governo imperial e aquela subordinação dirimia conflitos de autoridade que, de outro modo, eventualmente poderiam surgir. Henrique Pereira de Lucena, sem raízes políticas no Rio Grande do Sul, fora escolhido para o governo dessa província. 196. R. Magalhães Júnior. Não havia lógica nessas escolhas. Homens de Minas Gerais iam governar províncias do extremo norte. Homens do norte iam governar províncias do extremo sul. Estadistas houve que passearam por 5 ou 6 governos, uns meses ac, um ano ali, outro acolá, mal se dando conta das peculiaridades e dos problemas de cada região que eram chamados a administrar. Eram beduínos políticos, na frase de Joaquim Nabuco. Antes do embarque, Lucena foi entender-se com Cotegipe. Queria que o presidente do gabinete lhe desse suas instruções ou seus conselhos. Nesse encontro, Cotegipe lhe fez esta pergunta: "Conhece Deodoro?" "Não. Não o conheço." "Pois procure fazê-lo seu amigo. É o comandante das armas da província e será o primeiro vice-presidente, para substituí-lo no governo, quando você voltar." Tinha o presidente do conselho opinião formada sobre Deodoro e queria, visivelmente, atraí-lo para sua política. Continua a louvar as qualidades do novo marechal, e um homem de valor. Será o nosso Caxias. Tenho em mente dar-lhe um título, que, naturalmente, será o de Barão de Aiagoas, asterisco. E, quando vagar um lugar no Senado, quer nessa, quer em outra pequena província, nós havemos de elegê-lo. Cumpriu Henrique de Lucena a missão que lhe confiara o chefe do gabinete. Ligou-se solidamente a Deodoro, por uma amizade que se prolongaria, inalterável, até a morte do marechal. Por sua insistência, aceitou Deodoro que Cotegipe o fizesse nomear primeiro vice-presidente da província, sem prejuízo de seu posto de comandante das armas. Era a primeira vez que o ilustre militar enveredava por um outro caminho, que não aquele que vinha trilhando desde 1843, ao sentar praça no exército. Já não era apenas militar, somente militar. Era, agora, também político. A aceitação da nomeação fora mais um gesto de gentileza para com o novo governador, tão insistente no oferecimento, quanto amável no trato pessoal. Não tinha ideia, no entanto, asterisco, informou-nos o general Mário Hermes que lhe foi oferecido também o título de Barão da Coxilha Negra.
Diodoro. Primeiro volume. 197. De que viesse, um dia, a exercer, de fato, as funções de governo. Parecia-lhe que aquilo seria, apenas, uma simples oraria, um título a mais. Entretanto, quando, em 1886, se inaugura a nova sessão legislativa, o futuro Barão de Lucena, como deputado, que era, deixa Porto Alegre e embarca para a corte, a fim de ocupar sua cadeira na Assembleia Geral. Não o faz, porém, sem ter primeiro batizado um filho, ao qual Deodoro e Dona Mariana Cecília de Souza Meireles da Fonseca servem de padrinhos. As contingências colocam, assim, nas mãos de Deodoro, quase subitamente, uma soma de poderes com que jamais sonhara. O novo marechal de campo ao mesmo tempo quartel-mestre-general, comandante das armas e vice-presidente, em exercício, da província do Rio Grande do Sul. Tem, agora, 59 anos de idade. A calvície alargou-lhe a fronte, já espaçosa. E a barba cerrada que lhe emoldura o rosto enérgico está quase toda branca. Uma figura imponente e bizarra, de olhar vivo, agudo, penetrante, revelando determinação em cada gesto e em cada atitude. Cotegipe quer fazer dele o novo esteio militar da política, o seu Caxias, o novo grande general conservador. Mas este homem voluntarioso se conformará com o papel que lhe foi distribuído, à sua revelia, na comédia política do Império? Turbulenta no passado, a província do Rio Grande do Sul está agora pacificada e não oferece grandes dificuldades à administração, mesmo sendo o presidente um novato na arte de governar, como o Marechal Deodoro. Ele, porém, vê com certo desagrado que aí também se vai alastrando o republicanismo com que tão fortemente antipatiza. Em Porto Alegre, encontra em circulação uma folha que se intitula A Federação, defendendo ideias em tudo por tudo parecidas com as de A República e do Manifesto de 1870. À frente de A Federação está um moço de opiniões extremadas, mas de pena vibrante, que é Júlio de Castilhos. Em torno dele, gravitam outras figuras, Assis Brasil, Ramiro Barcelos, Barros Cassai, etc. Formam a elite republicana local, com a qual Deodoro não busca quaisquer contactos. Antes, ele se retrai, cautelosamente, como um bom conservador. Se lhe dissessem que um dia, e muito breve, estaria ligado a esses turbulentos, certamente estremeceria. 198. R. Magalhães Jr. De horror, pois se sentia monarquista até a medula, avesso em tudo por tudo a qualquer ideia que mesmo vagamente pudesse sugerir qualquer coisa de republicano. ***** O Ministério de Cotegipe caracterizou-se por um esforço constante de adaptação dos homens de sua equipe às funções de governo que lhes foram destinadas. Raras as pastas que não tiveram 2 ou 3 ministros. Estes faziam rodízio nas diversas secretarias de Estado, a fim de verificar o presidente do conselho onde melhores resultados produziam. O Ministério da Marinha teve, sucessivamente, 3 titulares. Alfredo Chaves, Samuel Macdovelle, Carlos Castriotto. O da Justiça, Ribeiro da Luz e McDowell. O da Agricultura, Antônio Prado e Rodrigo Silva. O da Guerra, nada menos de 3. O primeiro, João José de Oliveira Junqueira, exerceu o posto até 12 de junho de 1886. O seguinte foi Alfredo Chaves e o último Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. O descontentamento dos militares, em estado latente, começou a transparecer mais vivamente quando, em maio de 1886, logo que se inicia a sessão legislativa, o Visconde de Pelotas faz no Senado um impressionante discurso, que chama para sua figura a atenção dos seus camaradas. É um libelo contra a incompetência das sucessivas administrações militares, contra a displicência dos ministros da guerra, dos presidentes do Conselho e do próprio Parlamento, sempre desatento, ou de todo indiferente, às necessidades do Exército. As medidas há tanto tempo reclamadas jamais vinham. Era necessário, mais do que nunca, melhorar as condições dos quartéis, reformar a legislação antiquada pela qual o Exército ainda se reja, colocar em novas bases o recrutamento. Era tão lastimável o estado de coisas reinante, que uma conclusão se impunha, desde logo, a de que não existia propriamente um exército e de que a disciplina era péssima. Passa a demonstrar, com algarismos, aquilo que acabará de afirmar, em 1884, quando o exército tinha um efetivo de 13.500 homens, tinham passado pelas prisões 7.326 homens. Diodoro. Primeiro volume. 199. Mais de metade do efetivo do exército esteve na prisão. Exclama o Visconde de Pelotas, diante dos senadores que acolhem a revelação estarrecidos. E não foram apenas praças de pré. Desses, 54 eram oficiais.
LGFL. O era de tal natureza a revelação que outro senador pelo Rio Grande do Sul, o liberal Henrique D. Ávila, chega a dizer, em a parte, que sem disciplina não há exército e que, a existir um exército assim, melhor seria dissolvê-lo de uma vez. O Visconde de Pelotas passa a falar do sistema, pelo qual eram então completados os efetivos militares. Ninguém queria servir na tropa de linha e, por isso, tinham sido votadas verbas para prêmios aos voluntários engajados, no total de 9982.000 cifrão 998 contos de réis. Mas de que adiantara? Recebidas a primeira e a segunda prestação, a alguns meses de intervalo, os voluntários desertavam. Eram aventureiros, que iam para as fileiras com o plano preconcebido de passar um conto do vigário no império. Assim que se apanhavam com parte do dinheiro do prêmio no bolso, desapareciam. No ano de 1885, o número de tais deserções tinha ascendido a 502. Meio milhar de velhacos passará fugazmente pelas fileiras. Exclama o velho militar, veja o Senado quanto dinheiro gasto inutilmente. O ministro da guerra é, ainda, o conselheiro Junqueira, asterisco. Aparteia o orador, para dar explicações. Pelotas, sem dúvida, exagerava. Entretanto, o governo estaria atento, no sentido de melhorar as condições de novo exército e de zelar pela disciplina. O marechal senador manifesta a sua